Eu sei que nós temos pessoas que são nossos convidados, estão aqui, a gente está muito feliz por vocês. Fiquem à vontade, né? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, em nome de Jesus. Tá certo? Então, João capítulo 17, todo mundo abriu? Deixa eu só dar dois avisos que eu acho que é muito importante. Domingo que vem é domingo de Carnaval. Carnaval. As minhas estavam perguntando para mim ontem: pastor, você vai para onde no Carnaval? Eu vou sair do bloco ali na Domingos Olímpicos. Já comprei o estandarte. É uma festa. Maracatu. No Maracatu. Eita, meu Deus do céu. Miséria queima, né? Em nome de Jesus. Domingo que vem o nosso culto é normal. Amém? Nós vamos estar aqui às 18 horas para glorificar o nosso Deus. Se você não vai viajar, né? Esteja aqui, em nome de Jesus. Vai ser um tempo muito, muito gostoso na presença de Deus. João 17, eu gostaria que a gente lesse do versículo 1 ao 5. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, que coisas? O que ele vinha falando no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16. Ele vinha passando ensinamentos muito importantes, de maneiras práticas, né? E aos seus apóstolos, na verdade, Jesus aqui, o ministério dele já praticamente está no fim, porque depois dessa oração ele vai para o Getsemane, e lá ele é preso e vai para a cruz. Então João capítulo 17, na verdade, é o último momento de Jesus com seus apóstolos. E ele vai encerrar esse momento, não poderia ser diferente, orando a Deus. Então ele diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Deixa eu só dar uma paradinha aqui bem rápido. No Evangelho de João você vai encontrar muitas vezes Jesus dizendo: ainda não é chegada a minha hora. João capítulo 7, os irmãos dele: vai para Jerusalém, ainda não é chegada a minha hora. João capítulo 2, a mãe de Jesus, né, Maria, chega para ele e diz que está faltando vinho, não é chegada a minha hora. Então ele vai repetir essa frase por várias vezes no Evangelho de João: não é chegada a minha hora. Mas aqui em João capítulo 17, na oração dele, ele vai dizer: é chegada a hora. Agora a hora chegou, Senhor. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A Bíblia é um livro de muitas orações. Contém muitas orações. O Velho Testamento está repleto de orações. O livro de Juízes é um livro cheio de orações. Josué, livro de Daniel, livro de Jeremias, livro dos profetas. Moisés foi um homem de muita oração. No Novo Testamento,
Isso se repete, porque nós vamos ver muitas orações. O livro de Atos é um livro repleto de orações. Aliás, eu quero dar uma dica. Muito de nós, e eu falando em livro de oração, eu não esqueci da minha promessa, e se Deus permitir, eu vou trazer aquelas orações que eu disse para vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu estava atrás de uma outra coisa, mas agora deu certo. E se Deus permitir, não sei se domingo que vem, porque não vai ter tanta gente, vai ter muita gente viajando, mas provavelmente de hoje a 15 dias eu quero trazer essas orações, eu quero motivar vocês a ter aquilo como uma forma de iniciar o seu dia. Então o livro de Atos é um livro que está repleto de orações. Efésios, se você ler Efésios, é uma carta pequena, mas você encontra rapidamente duas orações do apóstolo Paulo tremendo. Então deixa eu dizer uma coisa para você, se você tem dificuldade, às vezes diz assim, eu não oro porque eu não sei o que orar. Às vezes as minhas orações elas se tornam tão repetitivas, que eu não sabe, eu não me desenvolvo, eu não consigo crescer, e isso é verdade. Porque se eu não conseguir crescer no meu conhecimento do meu Deus, dificilmente eu vou melhorar minhas orações. Dificilmente. Se eu escuto uma pessoa orando, eu sei qual é o nível de intimidade que ela tem com Deus. Isso é lógico. Há uma diferença muito grande da oração de uma pessoa que tem intimidade com Deus para uma oração de uma pessoa que não tem intimidade com Deus. É muito grande. E agora você imagina, de todas as orações que existem na Bíblia, nenhuma oração chega a um nível de proximidade, de relacionamento, não poderia ser diferente da oração de Jesus. Jesus, ele fez muitas orações. O ministério de Jesus foi banhado por orações. Banhados. Tanto é assim que Judas vai para o Getsêmani, porque ele sabia que ele iria encontrar Jesus ali. Aquele era o lugar habitual dele, subir para aquele monte para orar. Então, mas a gente não sabe o que Jesus orava. Só diz que ele foi lá para orar. Certa vez os apóstolos chegaram para ele e disseram assim, Senhor, nos ensina a orar. E aí João capítulo 6 nós temos o que a gente chama de oração do Pai Nosso. Mas aqui é Ele Deus. Aqui é, para a glória do Senhor, o Espírito Santo de Deus achou conveniente deixar essa maravilhosa oração registrada para nós. Porque aqui não está dizendo apenas que Jesus orou, aqui está dizendo que Jesus orou. O que foi que ele falou na sua oração? O que foi que ele pediu na sua oração? O que é que ele estava dizendo na sua oração? E de maneira bem definida, nós encontramos, vamos dizer assim, três blocos, ou três partes, ou três pedaços dessa oração de Jesus. Do versículo 1 ao 5, ele ora por ele. Ora por ele. Do versículo 6 ao 19, ele ora pelos apóstolos, que está em volta dele. E a partir do versículo 20, ele ora por nós. Até o final do capítulo. Ele vai orar por nós, por mim e por você. Porque ele vai orar por aqueles que ainda vão chegar. E ele está se referindo a nós. Muita coisa nós podemos dizer nesses 5 versículos. Por exemplo, o que é a vida eterna? Ele
diz. Vida eterna é que te conheçam a ti. Isso é vida eterna. Vida eterna é que te conheçam a ti e a Jesus que tu enviastes, se referindo a Ele. Aqui nós encontramos também a eternidade de Jesus. Vocês viram o versículo 5? Ele diz: Pai, agora me glorifica com a mesma glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, desculpe, no princípio criou Deus os céus e a terra. Estava citando João capítulo 1. Antes daquilo ali, Jesus já estava lá. E é correto nós dizermos, por exemplo, que Jesus, como homem, ele teve uma mãe, porque ele veio de Maria. E não teve pai, porque José, ele foi gerado pelo Espírito Santo. José não era o pai dele, José era padrasto dele. Mas como Deus, ele tem pai, mas ele não tem mãe, porque ele é eterno. Ele já existia antes de Maria. Ele já existia antes de qualquer coisa. Ele estava lá na presença de Deus eternamente. O que é eterno? Às vezes as pessoas confundem. Pastor, nós somos eternos. Não, nós não somos eternos. Nós vamos viver eternamente, mas nós não somos eternos. Porque eterno é uma coisa que sempre foi. Nunca houve um tempo em que essa coisa não existia. No caso, não pode existir coisa, tem que ser uma pessoa, tem que ser pessoas. Então nunca houve um tempo onde Deus não existiu. E nunca haverá um tempo onde Deus deixará de existir. Então vocês podem imaginar como essa oração está cheia de ensinos profundos. Aqui é o Jesus tendo uma profunda intimidade com o Pai, que já esteve com Ele eternamente. Você sabe qual é? Às vezes a gente olha e diz assim, na oração do Getsemane, ele também diz, né, deixa registrado algumas palavras. Ele diz: afasta de mim esse cálice. E muitas pessoas estão pensando que o cálice era a morte na cruz. Não era, e era. Não era que Jesus tivesse com medo da morte. Não era. Esse não era o ponto. Afasta de mim esse cálice. O que Jesus estava dizendo não era que Jesus, senão, você pode olhar os mártires, são mais corajosos do que Jesus e nem pensar. Jesus veio à terra sabendo, Jesus foi o único ser humano que chegou nessa terra, sabendo qual era o seu destino eterno, qual era o seu destino na terra. Ele veio para morrer numa cruz. Ele sabia disso. E andou para a cruz, e foi para a cruz, e falou da cruz, anunciou a cruz várias vezes. Aliás, já estava profetizado. Ele veio para cumprir aquilo que estava lá. Lucas capítulo 24, quando aqueles dois discípulos de Emaús, que estavam indo para Emaús sem entender o porquê da morte, Jesus diz: pai, vocês não entenderam que tinha que se cumprir em mim tudo aquilo que estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e dos salmos. Estava lá. Então Jesus já veio sabendo qual era a missão dele. E aqui nessa oração ele está fechando isso. Eu poderia tirar muitos pontos, mas eu quero tirar 2 pontos para fixar bem na sua cabeça, na sua mente. A primeira coisa que Jesus vai dizer aqui, versículo 4: eu te glorifiquei na terra. Como é que Jesus glorificou o Pai na terra?
Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Aqui, meu irmão, é um ponto central no cristianismo. Jesus, outro erro que muitas vezes as pessoas cometem, pai, porque quando eu era criança, que eu ficava assistindo, hoje já não fazem mais isso. Mas os mais antigos, sexta-feira da paixão, não se tocava nada nas rádios, a não ser o que a gente chamava Paixão de Cristo. Então, aquilo ficava repetindo, e eu ficava traumatizado, porque cada vez que eu ouvia Jesus diante de Pilatos, eu dizia assim, puxa vida, mas por que Pilatos quis salvar ele? Por que Jesus não deu um jeito e fugiu dessa cruz? Porque na minha visão de criança, eu digo, puxa vida, mas rapaz, Jesus tinha tudo na mão para não ir para a cruz, e ele é como se ele tivesse errado, ele tivesse sido bobo. Mas a verdade é que Jesus veio com essa missão de morrer na cruz. E ele diz, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a missão que tu me confiastes. Primeiro ponto aqui. Jesus estava aqui cumprindo uma missão que quem confiou? Quem enviou? Quem? Deus, Jeová. Então, amado, uma maneira muito importante para nós, a salvação, ela procede de Deus. Lembra disso? Quando eu me interessei pelo Evangelho, uma pessoa me deu uma Bíblia, uma amiga minha, trabalhava comigo, era evangélica, me deu uma Bíblia. Mas a primeira coisa que ela disse para mim, eu nunca esqueci dessa frase. Aí ela marcou Mateus e disse, ó, tu lê daqui para frente. Não lê para trás, porque para trás é o Velho Testamento. E eu não gosto de ler o Velho Testamento, porque o Deus do Velho Testamento é muito punitivo. Aí eu fiquei assustado com o Velho Testamento. Eu falei, puxa, eu não vou nem entrar aqui, eu vou daqui para lá, eu não volto, eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou para lá. Eu fugi do Velho Testamento. E aí quando a gente se converteu, tinha, né, como até hoje tem as Bíblias, só o Novo Testamento, né? Inclusive, geralmente eu ando com uma, porque é menor, me parece um peso danado, então, quando eu não vou precisar do Velho Testamento, eu uso com a minha, eu ando com a minha que só tem o Novo Testamento. Mas interessante, a visão que eu fiquei de Deus, porque eu via, lendo o Velho Testamento, você vai ver Deus mandar matar até criança, em determinado momento. Aí a perspectiva que se tem de Deus é que é um Deus vingativo. Mas o que Jesus está dizendo aqui, Jesus está apagando isso. Jesus está dizendo, eu só vim porque tu me mandaste vir. E eu vim com a missão que tu me deste para mim cumprir. E essa missão é que todos sejam salvos. Olha como isso é interessante, olha como isso faz uma diferença tremenda na nossa fé. É de interesse de Deus nos salvar. Acordou para a coisa? Deus tem um interesse tremendo de nos salvar. Aliás, nós vamos ver isso, porque quem lê o Velho Testamento da maneira que essa moça estava lendo, está lendo de maneira errada. Ezequiel, por exemplo, ele diz, eu não tenho prazer em punir o perverso. Não há alegria no meu coração. Livro do profeta Jonas. Por que Jonas não quis ir para Nínive? Porque Jonas, e quando ele prega em Nínive, que aquela cidade se arrepende, inclusive o rei,
E aí Deus ia mandar para arrebentar Nínive e recua o braço. E aí Jonas vai fazer uma reclamação grande com Deus. É por isso que eu não queria vir para cá. Porque eu sei que tu é misericordioso. Olha o toque dele. Jonas ficou com raiva porque Deus não puniu o povo de Nínive. Porque Nínive no passado tinha arrebentado Israel. E o profeta estava querendo que ele se lixasse. E que Deus, igual a João, né? O apóstolo João e o irmão dele, Tiago, passaram por Samaria e tal, não foram bem recebidos. Senhor, tu quer que mande fogo do céu para consumir esse negócio aqui? Espírito vingativo demais. Então Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus misericordioso. Logo na queda de Adão, quem é que procura quem? É Deus que procura o homem, não o homem que procura Deus. Adão e Eva, quando ouviram a voz de Deus, se esconderam. E Deus disse: onde estás? Essa pergunta ecoa de geração a geração pelos séculos dos séculos. Porque Deus continua perguntando a cada um de nós: onde estás? Para cada pecador, a pessoa que tem a vida mais arrebentada, Deus está dizendo: onde você está? Então salvação é projeto de Deus. João capítulo 3, que é o texto, vamos dizer assim, que sintetiza toda a Bíblia, versículo 16, diz que quem amou quem? Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Ele nem começa por Jesus, ele começa por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nesse Filho unigênito não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Mas quem deu quem? Quem estava interessado em quem? Deus. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 8 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3 vai dizer que nós andávamos nos nossos delitos, nos nossos pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e éramos por conta disso, por natureza, filhos da ira de Deus. Que texto pesado! Mas o versículo 4 diz: mas Deus, você já viu o mas assim, mais lindo da história? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então a salvação é obra de Deus. A salvação é projeto de Deus. O homem, ele não tem como. Não existe a possibilidade dele se salvar. Um leopardo não pode mudar a sua pele. Vai dizer o profeta. Salvação não é algo construído por mim, não é algo construído por você, é algo que vem de Deus. Lembra de Mateus capítulo 16? Quando Jesus pergunta a eles: e vós, o que dizeis de mim? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Filho do Deus vivo equivale a Deus, porque foi essa a razão, o ponto que Caifás quis pegar para crucificar Jesus, foi quando ele disse que ele era o Filho de Deus. Blasfemou, porque sendo homem, quer se fazer igual a Deus. O que vocês dizem? Quando Pedro faz essa declaração, ele diz:
Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram essas coisas, mas essa revelação veio do Espírito de Deus. Então, amado, aqui em João 17, Jesus está dizendo: Senhor, eu vim aqui, eu cumpri aquilo que tu me deste para fazer. Quantas vezes Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então salvação é obra de Deus. Salvação não é obra minha, não é obra sua. Salvação não é. Segundo Coríntios capítulo 5, diz que Deus estava, versículo 18, reconciliando o mundo consigo mesmo. É iniciativa dele, é desejo dele, é propósito dele. Satanás veio e arrebentou a criação mais sublime de Deus, que foi o homem. E não só o homem, mas toda a natureza, porque o apóstolo Paulo vai dizer que em Romanos capítulo 8, que até essa natureza ela geme, esperando o dia da sua redenção. O pecado é tão destrutivo, arrebenta tanto que uma árvore dessa vai morrer. Agora, o que Deus fez? Depois de Satanás ter arrebentado com tudo, Deus andou propositadamente em busca da salvação dessa obra-prima dele, que sou eu e você. Afinal de contas, nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Então por isso é que Jesus está dizendo: eu te glorifiquei na terra, Senhor, consumando a obra que me confiaste para fazer. O segundo ponto, você percebe quantas vezes Jesus vai dizer no versículo 1: é chegada a hora, glorifica o teu filho. Para quê? Para que o filho glorifique a ti. Versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória. Você vê como essa palavra glória, ela se repete, porque esse é o segundo ponto de Jesus na sua oração. Qual era o ponto dele? Era glorificar o Pai. Às vezes a gente pensa, qual é o maior pecado? O maior pecado é não viver para a glória de Deus, porque nós fomos criados para glorificar o nosso Deus. Aí o pecado, quando entra, o que é que ele faz? O camarada se acha o tal, a camarada se acha tal, dono da sua vida. Aí vai decidir o que ela quer, o que ela não quer, o que ela acha que deve fazer, o que não acha que deve fazer, porque é dono da sua vida. O que ele está fazendo? Ele está deixando de glorificar aquele que criou ele, que o criou. Porque nós não somos feituras de nós mesmos. A palavra de Deus diz que nós somos feitura dele. Nós fomos feitos por ele. Deus soprou, Deus fez o barro, do barro fez o moleque lá, soprou na narina dele, deu vida para ele. Depois de Adão, tira da costela dele uma mulher. É Deus. O problema é que uma das coisas que o pecado faz conosco é nos tirar de viver para a glória de Deus. Pode prestar atenção.